Bom dia, hoje nós vamos contar um pouco sobre a Guerra da Cisplatina. Bom, vou falar de uma maneira mais resumida sobre o que foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito que ocorreu entre o Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje em dia é a atual Argentina. Bom, por que ocorreu essa guerra entre eles? Porque eles tinham como objetivo tomar controle, tomar domínio da região da Cisplatina, que hoje em dia é o atual Uruguai. Bom, essa foi a primeira guerra de que o Brasil participou como nação independente, e essa guerra ela se estendeu de 1825 a 1828. O resultado do confronto ele foi desastroso para o Brasil, que além de perder a Cisplatina, também teve de amargar uma intensa crise econômica. Desde o período colonial, que a região da Cisplatina era disputada por Portugal e Espanha. Em 1680, a coroa portuguesa construiu um forte na margem oriental do Rio da Prata, que deu origem à colônia de Sacramento. Apesar de ser uma construção portuguesa, essa colônia foi reivindicada pelos espanhóis. Apesar dos Tratados de Madrid, em 1750 e entre outros, tentaram fazer um acordo e delimitar o território dominado por Espanha e Portugal. Além dessa disputa territorial, fatos ocorridos na Europa colaboraram para a rivalidade entre os portugueses e os espanhóis. Em 1808, Napoleão Bonaparte ordenou a invasão de Portugal por causa da negativa do príncipe regente Dom João VI de cumprir o bloqueio continental. A família real portuguesa fugiu para o Brasil, enquanto as tropas francesas avançaram em direção a Portugal. Os espanhóis colaboraram com Napoleão ao abrirem caminho em seu território para que as tropas francesas alcançassem o reino português. Essa atitude da Espanha seria vingada por Dom João VI ao desembarcar no Brasil. Dom João VI ordenou a invasão da região da Cisplatina e o território foi ocupado pelas tropas portuguesas. A região foi anexada a Portugal e se tornou a província da Cisplatina em 1816. Bom, em 1822, o Brasil ele se tornou independente de Portugal sob a liderança de Dom Pedro I, e a província da Cisplatina fazia parte do território brasileiro nessa época. Em 1825, 3 anos depois, Juan Antônio Lavaleja liderou uma rebelião com seus aliados, que eram conhecidos como os 33 Orientais, contra o Brasil e a favor da anexação da Cisplatina à Província Unida do Rio da Prata, que atualmente é a Argentina. A Província Unida, ela enviou à Cisplatina o apoio material, financeiro, e isso justificou o pedido para ser anexada à Província Unida. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos de cada uma das partes. O objetivo do Brasil era colocar um fim na rebelião da Cisplatina e retomar o controle daquela região. O objetivo do Uruguai, daquele movimento liderado por Lavaleja, era anexar-se às Províncias Unidas, mas haviam uruguaios que defendiam a independência. E já o objetivo das Províncias Unidas era garantir a anexação da Cisplatina ao seu território. As principais batalhas se deram pelo Decreto de dezembro de 1825, que impedia a circulação de navios nos portos da região Platina, e o anúncio de Dom Pedro oferecendo recompensas pela captura de Lavaleja e Frutuoso Rivera, militares aliados na rebelião. As ações de Dom Pedro I serviram apenas para agravar os ânimos na Cisplatina. A guerra foi oficialmente declarada em 10 de dezembro de 1825, e para piorar a situação do Brasil, a economia estava em frangalhos, e o Império mal tinha condições de pagar o funcionalismo. Mesmo assim, Dom Pedro I optou por declarar guerra contra as Províncias Unidas na data mencionada. Durante o conflito, algumas batalhas foram travadas, sendo a maior delas conflitos de pequenas escalas. Algumas das batalhas da Guerra da Cisplatina foram: Batalha do Rincão das Galinhas, foi travada em setembro de 1825 e as tropas brasileiras foram derrotadas. Batalha do Juncal, batalha essa naval de fevereiro de 1827, em que a Marinha Brasileira foi derrotada, e Batalha do Ituzuango, batalha travada em 20 de fevereiro de 1827, em que, novamente, as tropas brasileiras foram derrotadas. Conclusão: a derrota sofrida na Batalha de Ituzaingó foi duríssima para as tropas brasileiras, uma vez que cerca de 1.200 brasileiros morreram nela.
Logo após, o Brasil concordou em participar da Conferência Preliminar da Paz, que estabeleceu o cessar-fogo e a separação da Cisplatina em 27 de agosto de 1828. Nesse momento, o Brasil assinou o fim das suas pretensões territoriais sobre a Cisplatina e aceitou a derrota militar. Há, no entanto, que se considere que os argentinos também não alcançaram seus objetivos. Nesse acordo, os argentinos e os brasileiros concordaram pelo fim das suas pretensões na Cisplatina e pela independência da região, surgindo assim a República Oriental do Uruguai. Bom, consequências da Guerra da Cisplatina. Desde o início do primeiro reinado, a economia brasileira ela estava em crise e a Guerra da Cisplatina ela agravou ainda mais essa situação. A guerra também contribuiu para desgastar a imagem de Dom Pedro I. Desvalorização da Casa da Moeda. Bom, a Casa da Moeda ela emitiu uma grande quantidade de moeda, para bancar o conflito, o que acabou por desvalorizá-la. E com a derrota das tropas brasileiras e a perda da província da Cisplatina, colocaram em xeque o poder da liderança de Dom Pedro I. E aí, a partir de 1828, logo após o final da guerra, a situação do primeiro imperador do Brasil ela se agravaria ainda mais, tendo como ápice a abdicação do trono em 1831.